Aqui no Brasil, quando nós queremos recorrer à lei, ou às leis, plural, nós usamos a Constituição do país. Quando nós queremos falar de coisas espirituais, aqui no canal nós usamos a Bíblia. A Bíblia como regra de fé, a Bíblia para dizer se uma coisa é certa ou errada, se é mentira ou se é verdade. E hoje vamos falar de um assunto que é bem comum no Brasil: a reencarnação. Quantas vezes aparece a palavra reencarnação na Bíblia? Zero. Nenhuma vez. Isso já levanta alguma suspeita, ou pelo menos um sinal de alerta. Mas existe algum, como diria, indício de reencarnação? A Bíblia, pelo menos, ela insinua que isso possa existir? Não, nem um pouco. Pelo contrário, a Bíblia ensina algo bem diferente e nós vamos comentar aqui um pouco disso. O vídeo sempre é curto aqui no nosso canal, mas vamos comentar em alguns vídeos, talvez hoje uma parte, um outro dia mais um pouco. O que vamos falar hoje já é suficiente para nos guiar. Quando Adão passou de ser um ser imortal, não em si mesmo, ele nunca foi um ser imortal nele mesmo, mas quando ele pecou e passou a ser mortal, não ter mais acesso à árvore da vida, nós vemos que Deus conversou com ele, o próprio Deus, conversando com ele, disse assim: olha, Adão, você é pó e você vai voltar para o pó. Gênesis capítulo 3, pode dar uma olhada lá. Então, vou repetir. Deus disse: você é pó e você vai voltar para o pó. Deus não disse que Adão iria para algum outro lugar ou que depois de um tempo ele voltaria a existir. Deus não falou isso. Deus não falou: você é espírito. Não. Deus falou: você é pó. Então, temos um vídeo aqui, ou dois, pelo menos, que fala sobre a morte, ou como que o homem foi feito. Então, depois você pode ver esses vídeos para entender um pouco melhor do assunto. Mas, falando de reencarnação, ainda temos um texto muito claro em Hebreus, capítulo 9, verso 27. O apóstolo Pedro diz assim, o apóstolo Paulo diz assim: ao homem está determinado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Então, meus amigos, ainda que alguém diga: ah, mas isso depende da interpretação da pessoa, não, o texto já está mais que explícito, não tem o que interpretar. Então está dizendo assim: porque ao homem está determinado morrer uma vez. Morrer uma vez, a gente morre uma vez. Então, essa história de que a gente morre, reencarna, morre de novo e reencarna, até o espírito ir purificando, não é bíblico. Não é bíblico. Agora, nós não estamos aqui para sermos pessoas cheias de frescura, dizendo assim: ah, é só a Bíblia que está certa e os outros estão errados. Para muitos isso é frescura. Ou então assim, a Bíblia deu isso aí só para separar as pessoas, mas é apenas uma teoria, não tem problema algum. Se alguém acredita diferente, não tem problema algum. Meus amigos, nós já fizemos um vídeo aqui dizendo do perigo de acreditar na mentira. Sempre que nós cremos numa mentira, nós estamos sendo enganados, há um prejuízo nisso. Há prejuízo nisso. Se Deus não mente, ele faz questão de dizer que ele não mente. Se Deus faz questão de dizer que ele não muda, de que ele é a verdade. Deus não fala assim: eu falo a verdade, não é só isso. Ele fala: eu sou a verdade, né? Jesus fala assim: eu sou a verdade, o caminho e a vida. Então,
Jesus diz em João capítulo 8 que Satanás é o pai da mentira. Então, a mentira nunca vem de Deus. Nunca vem de Deus. Então, tudo que não vem de Deus é destrutivo, nos faz mal. Então, nós não podemos ficar confortavelmente vivendo a mentira, crendo uma mentira e achando ainda assim que temos o aval de Deus, que Deus aprova isso. Então, Deus não aprova essa teoria da reencarnação porque ela é mentirosa. E porque ela é mentirosa, ela tem contradições e ela faz mal para o nosso desenvolvimento espiritual. Ela faz mal. Vou falar um pouco sobre isso já já. Quando em João capítulo 3, Jesus conversando com Nicodemos, e ele fala do nascer de novo, Nicodemos fala, mas como, eu vou voltar no ventre da minha mãe, nascer de novo? Ele entendeu, mas quis dar uma de migué, e aí Jesus fala, não, nascer de novo não é isso, não é você voltar, o que nasce da carne é carne, Jesus falou. O que nasce do espírito é espírito. Então, o nascimento espiritual não é reencarnação. Tem até a palavra carne aí. Trocar de carne não nos deixaria perfeito. Não nos deixa perfeito. O que nos aperfeiçoa é o Espírito Santo. É Deus trabalhando em nós. Ele nos regenera. A Bíblia cansa de usar esse termo. Deus nos regenera. O que quer dizer regenerar? Gerar de novo, mas aqui, nesse corpo, nesta vida. Nós temos que nascer de novo nesta vida. O apóstolo Paulo, por exemplo, diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, que nós, quando nos convertermos, nos tornamos nova criatura. Ele não falou, depois que você reencarnar, você vai ser uma nova criatura. Não, ele diz que depois que você se converte, é aí que você se torna uma nova criatura. O batismo, nós já falamos aqui, simboliza isso. Você é enterrado quando você é submerso nas águas. Quando você sai das águas, você ressuscitou. Você é uma nova criatura. É um símbolo do novo nascimento. Então, essa teoria da reencarnação, ela, de acordo com a Bíblia, é falsa, não surgiu nos caminhos de Deus, no povo de Deus, nos guardadores da lei de Deus, da palavra do Senhor. Não existe nenhum profeta de Deus dizendo isso, nenhum. E se ele dissesse, não seria de Deus, porque ele estaria em contradição com todos os outros profetas. Então, a Bíblia diz que a lei e aos profetas, ou seja, o Pentateuco e os profetas, se a pessoa não falar de acordo com o que eles ensinam, ela é mentirosa e não haverá amanhã para ela. É interessante esse termo. Não haverá amanhã para ela. E finalmente cheguei agora aqui nessa última parte desse vídeo, que é importantíssima, é a mais importante. Preste bem atenção no que eu vou falar. Jesus morreu para pagar pelos nossos pecados. A reencarnação, ela é um tapa nessa verdade. Essa verdade bíblica que Jesus pagou pelos nossos pecados, ela é esbofeteada pela teoria da reencarnação. Que a teoria da reencarnação diz o seguinte: você tem que voltar aqui para você ser purificado. Você, pelos seus méritos, pelas suas obras. E a Bíblia diz assim: de graça sois salvos, mediante a fé. Então, a teoria da reencarnação, ela é contra a graça divina. Ela é contra, porque Cristo pagou os nossos pecados. Então, quando nós aceitamos essa verdade, nós nos tornamos novas criaturas, não andando mais em desobediência a Deus, mas em obediência a Deus. Se uma pessoa continua andando em desobediência a Deus, ela não nasceu de novo, ela não foi regenerada. Ela mudou apenas as teorias dela, o conhecimento dela, mas ela não foi transformada. Então não acuse uma verdade
de mentira por causa de pessoas que não vivem essa verdade. Tá? Então muita gente kardecista diz assim, a pessoa fala que nasceu de novo, mas continua fazendo as mesmas coisas, então ela não nasceu de novo. Não é a teoria que está errada, é aquela pessoa que está errada, que não pratica, que não foi transformada. Nós fomos comprados por Cristo. Eu lembro um amigo meu kardecista, quando eu falei que nós somos comprados por Cristo, ele ficou escandalizado, mas foi o que o apóstolo Paulo, por exemplo, diz. Pedro também diz. Nós somos comprados por bom preço, por isso devemos dar glória a Deus no nosso corpo. Então, a teoria da reencarnação não é bíblica. Tem pessoas que falam assim, eu gosto tanto, eu acho tão confortante. Bom, você está indo contra Deus, me desculpe. Não é. Essa teoria não vem de Deus. Abandone essa teoria. Abrace o que Deus está falando. Deus é a verdade. Nossa mente, ela tem um problema muito sério. Ela nunca está vazia. Então, quando você enche a tua cabeça de uma teoria que é mentirosa, quando a verdade chega, muitas vezes você rejeita, porque não tem espaço e você não admite ter que expulsar a mentira da tua cabeça para colocar a verdade ali. Mas isso precisa acontecer. E eu dou o meu testemunho aqui. Eu já fiz isso. Quanta coisa eu acreditava. E aí a Bíblia me disse, isso é mentira, aquilo é mentira, é um engano. E eu fui esvaziando minha mente para encher a minha mente da verdade. E é isso que nós temos que fazer. E é isso que eu estou aqui te convidando a fazer. Encha a sua mente com a verdade divina. Expulse tudo que está errado. Eu sei que desaprender é muito mais difícil do que aprender. Mas esse é um processo que muitos de nós, principalmente os adultos, precisam passar. Desaprender para aprender de Cristo. Por favor, deixe o seu like em nosso vídeo e se inscreva em nosso canal. Se você tiver alguma pergunta, fique livre para fazer. Que Deus te abençoe e você possa compartilhar também esse vídeo com muitas pessoas. Obrigado.